Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria hoje nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. Estamos numa fase da liturgia em que Jesus nos convida a realizar tudo aquilo que nós estamos aprendendo com Ele. Veja que nós somos convidados a ser discípulos e missionários. Discípulos é a qualidade de quem se dispõe a aprender, ser iluminado, orientado por Jesus. E a missão é o resultado desse aprendizado, né? Porque Jesus não vem transmitir conhecimentos teóricos, mas sim nos preparar para a missão da evangelização, que é dar testemunho desse amor de Deus através do serviço que realizamos, do quanto somos capazes de amar o próximo. Veja que o mandamento é esse, amar a Deus e ao próximo. E a referência desse amor é Jesus. Não sou eu, não é o Papa, não é o Bispo, não é você, mas a referência do amor divino é Jesus. E por isso então entendemos que o amor de que Jesus pede para que a gente viva na relação com Deus só existe quando nós somos capazes de demonstrar e agir em amor em relação ao semelhante, né? Veja que o sustento do amor a Deus é o amor ao próximo. E não existe amor a Deus diretamente sem antes passar pela realidade de comunhão entre os irmãos, né? Por isso São João, em uma das passagens, diz: quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um grande mentiroso. Então, com isso, nós buscamos viver esse amor. Agora, de que forma eu vou poder viver o amor ao próximo e com isso amar a Deus, se eu não tenho o conhecimento necessário, eu não tenho a orientação necessária para realizar? Por isso que somos discípulos, estamos na qualidade de alunos de Jesus, onde Ele, através da sua presença na sua vida, através da palavra de Deus, pelos sacramentos que Ele nos deixou, Ele vai então nos capacitando para realizar esse grande mandamento que é amar a Deus e ao próximo. Então, toda obra de Deus é chamado ato de misericórdia, né? Porque quando a gente fala misericórdia, subentende que Deus está agindo, né? Às vezes lá fora a gente escuta, quando acontece alguma coisa muito de ruim, alguém diz, misericórdia. É uma expressão de indignação. Usa errado a palavra, né? Porque quando você usa a palavra misericórdia para expressar indignação, você está usando o nome santo de Deus em vão, como se ele fosse o culpado daquela coisa que aconteceu. Nós usamos a palavra misericórdia como resultado de uma ação, né? Por isso as 14 obras de misericórdia, que não são as obras em si mesmo, né? Chama misericórdia porque dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar doente, corrigir os errados, dar bons conselhos, né? Na verdade, não é o ato por si mesmo, mas o quanto esse ato representa, indica a presença de Deus naquela obra. Então a misericórdia é o quanto de Deus está naquele ato, e não o ato em si mesmo. Porque uma pessoa pode até ser boa, pode ser generosa, mas não ter Deus no seu coração, né? Porque a generosidade, quando uma pessoa tem Deus no coração, ela carrega esse Deus consigo, e tudo que ela faz se torna coisa abençoada. Agora, uma obra, mesmo sendo boa, mas que não tem Deus como referência, tanto da parte de quem realiza, quanto da parte de quem recebe, porque é uma via de mão dupla, né? Há uma presença de Deus no entregar, há uma presença de Deus no receber. Se há uma falta de Deus em uma das duas partes, aquilo que se realizou pode não ter futuro, pode não multiplicar, pode não produzir nada, né? Por isso que tudo que se faz como igreja, família de Deus, né, tem como referência a presença de Jesus, porque sem Ele nada a gente pode fazer. E tudo que fizermos sem Deus não tem resultado, não tem durabilidade, tudo fracassa, porque não multiplica.
simplesmente acontece e desaparece da mesma forma que se iniciou. Então veja que nós, como cristãos, nós vamos então buscar Deus através da oração, porque toda obra que fazemos, né, como cristão, nós temos então, o primeiro ato não é realização da obra. O primeiro ato é se capacitar para a obra. E de que forma? Na oração. O próprio Jesus rezava antes de fazer qualquer coisa. Então nós também vamos primeiro buscar na origem, na fonte, naquele que me ajuda, me orienta e me capacita, para então, tendo Jesus na minha vida, primeiro momento, poder realizar então o segundo momento, que são as obras de caridade, as obras de misericórdia que fazemos em relação ao outro, né? Então veja que a palavra misericórdia é uma espécie de sinônimo da palavra caridade. É bem isso, né? Então, portanto, quando a usamos em contextos diferentes de caridade, solidariedade, o amor, para xingar alguém, no sentido estou indignado com você, na verdade está fazendo uso errado da palavra e está até desrespeitando a Deus, como de uma certa forma provocando, dizendo que aquela situação é ruim e, portanto, misericórdia significa que Deus está ausente, que Deus não está agindo e, portanto, você se coloca numa posição de desrespeito à ação de Deus, como se Deus fosse culpado por aquela situação, né? Então veja que a gente tem que aprender que a misericórdia é um ato de gratidão da parte de Deus, não de obrigação. Então a gente não cobra de Deus aquilo que nós queremos receber. Aceitamos de Deus de bom grado aquilo que gratuitamente Ele nos oferece, né? Porque se a gente age diante de uma pessoa que na sua generosidade quer me ajudar e eu na minha arrogância cobro mais do que aquilo que a pessoa está ofertando, estou desrespeitando aquela pessoa. Estou sendo ingrato, né? Alguém me traz um prato de comida, mas não tem um bife ali, eu reclamo pela falta do bife, é um total desrespeito à pessoa que me deu o prato de comida, né? Na verdade, essa pessoa poderia até ficar brava e dizer, na minha casa você não come nunca mais, porque você é um ingrato, né? Não sabe agradecer, passando necessidade, todo lascado, recebendo uma pequena ajuda, ainda te dou uma mão, você quer meu braço inteiro. Isso é um total desrespeito à solidariedade. Por isso que aquilo que é ofertado tem naquele que recebe, e não uma arrogância de querer impor ao outro, né, como se eu que estou dando a comida fosse responsável pela fome daquela pessoa. Eu não sou responsável pela fome de ninguém, mas posso, diante de uma circunstância, na misericórdia, tendo Deus como referência, ser solidário e dividir o pouco que eu tenho, né? Dividir. E essa divisão é abençoada. E da parte de quem recebe, também na gratitude, na gratidão, também é abençoado. Porque recebeu ali alguma coisa, quando em um mundo de injustiça, de gente egoísta, poderiam ter recebido nem as migalhas, né, que caem da nossa mesa, né? Então veja que a gratidão ela gera multiplicação, né? Por isso que toda vez que a gente é bem acolhido, quando a gente percebe no outro a docilidade, aquela alegria de poder partilhar, participar, ou de dirigir a palavra a você, com mansidão, com clareza, com postura de carinho, são pessoas que nos atraem. Agora, se vem com arrogância, indiferença, nos trata mal, a gente quer distância. Não é assim? Você vai numa loja, o funcionário te trata mal, com indiferença, você pergunta, ele não responde, essa loja perdeu um cliente. Nunca mais eu volto ali, né? Em relação às coisas de Deus também. Se você evangeliza, quer dar testemunho do amor de Deus e se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa que humilha, uma pessoa que aponta os defeitos dos outros e não leva a Deus, uma só cobrança, você perdeu um amigo, perdeu um fiel e fez ele ficar pior do que estava. Porque, na verdade, se ele tinha alguma pretensão de se converter, agora ele tomou a decisão de não se converter, porque o seu ato desrespeitou exatamente a vida que ele leva, né?
que já não é boa, talvez queira melhorar, mas você conseguiu botar o pé na cabeça dele e afundar mais ainda. Ah, mas a atitude era boa. Nem sempre as boas intenções têm como consequência coisa boa. Você precisa avaliar, né? Porque de repente a forma como você manifesta ou age na boa intenção pode prejudicar mais do que ajudar a outra pessoa. Então, com isso, esse evangelho de hoje é uma preparação, né? Porque a igreja ela tem que rezar, claro, mas toda oração é preparação para alguma obra, né? Então, você reza para quê? Qual é o seu intuito dessa oração? Qual é o resultado, fruto daquilo que você está realizando como sendo oração, né? Lá fora, o ateu, pessoas que não acreditam em Deus, que não têm religião nenhuma, quando tem alguma coisa em que você se coloca para resolver ou prestar serviço, alguns dizem, se ocupe de rezar lá na sua igreja, que das coisas do mundo cuidamos nós, né? E eu sempre respondo, eu já rezei. A oração é a preparação para mim vir agir aqui e enfrentar você na sua ignorância, porque você está estragando a obra. E eu venho aqui na qualidade de quem quer defender a obra. E não vai ser o seu latido de cão feroz que vai me intimidar. Porque, na verdade, você grita querendo me mandar para a igreja, me afastar, sendo que tem um problema aqui que eu posso resolver. Então, o meu trabalho agora é resolver esse problema, que já me preparei pela oração anterior. Não queira me mandar de volta a uma coisa que já passei por ela e agora realizo a obra. Então, veja que o mundo lá fora é comparado a essa tempestade desse barco. Muito barulho, né? E essa gritaria, essa movimentação, essa água que de vez em quando cai dentro do barco, se não tiver uma postura de fé, intimida, põe medo nas pessoas e acovarda, né? Tem muita gente, para não se meter em confusão, se retira. Tem muita gente que não quer enfrentar os problemas. Tem pai que tem medo de corrigir o filho porque acha que se corrigir vai desagradá-lo. E se omite, né, diante da educação, porque passa a vida inteira querendo agradar o filho. Cria um bandido dentro de casa. Como foi essa semana. Uma senhora viúva com um filho, cuidando, dando de comer, de beber. O cara passou na universidade, ela deu um carro de presente para o rapaz. Depois ele todo feliz, parecia uma família maravilhosa, uma casa boa. Aí o rapaz, resolveu que tinha que mudar de casa porque morava muito longe dos amigos dele, ele tinha que passar um percurso longo, quis convencer a mãe a vender a casa e mudar num apartamento perto lá de onde os amigos dele moravam. Não os da mãe, o dele. Olha o egoísmo, né? Pensando só em si. E o pior, a mãe, como boa mãe que foi mostrar para ele que aquilo era uma ideia ruim, porque afinal de contas, aquela casa foi o pai falecido que construiu. Eles têm história daquela casa. E já tem o conforto necessário, não precisa mudar. Ninguém muda para ter vizinhos bons. Ninguém muda para poder ter companheiros, colegas de universidade por perto. O rapaz não gostou. Ficou enfurecido. Consequência final, arquitetou na cabeça matar a mãe, ficar com a herança, vender a casa e morar lá. A ideia de idiota. E universitário. A gente sempre acha que quem está fazendo faculdade é pessoa inteligente, mas olha a besteira que o rapaz fez. E você vai dizer, família desestruturada, não sei o quê. Família boa, de mãe que cuida, paga a faculdade. O cara quer um celular novo, ela compra. Ele precisa pôr gasolina no carro que ele ganhou da mãe, ela põe. O rapaz tinha uma vida maravilhosa, mas não estava satisfeito, né? Porque para ele era mais a vontade dele do que a honrar a mãe, que sustentava e o mantinha, né? E na cabeça, como todo perturbado, né, quando toda pessoa que não tem Deus no seu coração, colocou a ideia de querer mudar como principal na sua vida. E arquitetou então a morte da mãe. Resultado final, está na cadeia, vai sofrer um processo aí, vai passar uns bons anos na cadeia. E tudo aquilo que ele pensou que iria conquistar, planejando a morte da mãe, se lascou. Porque, na verdade, você sabe que tem um dispositivo jurídico que impede que um filho que mata pai receba a herança
por conta de sendo ele o autor do crime. Então veja, como é que pode uma cabeça dessa, né? Você fala assim, não, é família desestruturada, passou dificuldade, gente que teve uma vida muito ruim. Esse exemplo não, exatamente o contrário. Então veja, o que se identifica ali? Falta de Deus, né? Falta de fé, falta de amor, porque se existisse amor verdadeiro, né, o filho chega para a mãe e fala, tá bom mãe, entendo a sua realidade, concordo com você e vamos tocar a nossa vida. Mas não, né, arquitetou todo um plano para poder então ficar com os bens. E não é o primeiro caso, né? Se você pegar a literatura policial, são centenas de casos parecidos, em que o filho acaba de alguma forma achando que tudo que o pai construiu e ele não consegue obter por vias próprias, ele tem que conseguir por algum meio, né? Então achando que a herança é alguma coisa que ele pode usufruir agora. Mas como a herança é pós-morte, ele tem que antecipar isso. E na cabeça, tirando a vida do pai e a mãe, parece que resolve o problema. Mas não é assim. Então veja que o Evangelho mostra exatamente um barco, a tempestade e Jesus dormindo no barco. Na teologia, a gente sempre mostra que o barco é para indicar a igreja. Pequeno, diante de um mundo enorme, hostil. No barco tem Jesus e as pessoas que compõem, faz parte dessa igreja. Só que naquele momento, tinham Jesus, mas ainda não tinham confiança suficiente para enfrentar a adversidade, o inimigo, a situação, que era a tempestade. E, portanto, com toda aquela movimentação, e de vez em quando uma água caía dentro do barco, para indicar também que a sujeira do mundo também pode contaminar a igreja, que é o barco onde nós estamos, né? E assim, de alguma forma, intimidar outros que ali estão, revela que muitas vezes uma boa parte das pessoas que se dizem cristãs não tem fé suficiente, coragem para enfrentar os seus desafios. E ali, quando estão ameaçados, vendo aquela situação, não resolvem, Jesus está dormindo, o que faz um dos discípulos? Acorda, Jesus. Vai incomodar o outro, porque não teve força suficiente ou fé suficiente para suportar e vencer aquela tentação. E Jesus então acorda, sem saber direito o que está acontecendo, e olha a arrogância desse discípulo, né? Eu acho que tem certas pessoas que não medem as palavras quando abrem a boca para cobrar alguma coisa do outro, né? Senhor, nós estamos perecendo, você não se importa? Como assim não se importa? Que violência é essa contra Jesus? Como se a situação em que eles estivessem vivendo fosse culpa de Jesus, né? E que Jesus tem que estar toda hora ali socorrendo, sendo uma babá, tendo ali um pai de filho pequeno que corre atrás do filho toda hora. Pô, já que são crescidos. Mas a arrogância num ato de desrespeito, né? Cobrando de Jesus uma atitude e até ofendendo, né? Porque tem pessoas que vêm pedir coisas e já nos ofendem na primeira frase. Tem pessoas que vão falar alguma coisa, quer comunicar, já te ofende, né? Na primeira linha te ofende, né? Quer passar uma mensagem, já te ofendendo, te chamando de burro, te chamando de imbecil, preciso desenhar, você já entendeu, como assim, você é burro, eu que sei, você não sabe nada. Essa arrogância, essa prepotência dessas pessoas é horrorosa, porque querendo, talvez na cabeça dela seja até passar uma informação boa, mas já estragou na primeira linha, ou na primeira palavra, quando você ofendeu a pessoa que está recebendo a mensagem. Ou seja, se você vai pedir para uma outra pessoa, para o seu vizinho, alguma coisa, e você, na primeira frase, antes de dizer o que você quer, já ofende, você acha que esse vizinho vai te dar alguma coisa? Você acha que alguém chegar aqui me ofendendo, querendo alguma coisa, e eu vou fazer para essa pessoa? De jeito nenhum. Eu simplesmente vou dizer, sinto muito, eu não sou obrigado a fazer nada para você. Você tem que fazer isso, porque daqui, você não se importa. Assim como alguns filhos ingratos, talvez vocês tiveram a experiência,
Você dá tudo para o seu filho, faz tudo de bom para ele, educou, passou noites em claros, deu até um carro para o fulano e tal, e de repente ele quer alguma coisa que você não pode dar, ele te joga na tua cara. Ah, você não me ama. Como assim não te amo? Você não é um bom pai. Você foi um pai ausente. Pô, você dedicou a vida inteira para aquele fulano. Olha a ingratidão, né, de jogar isso na cara de uma mãe, né, porque ele queria um celular e você não deu. Ele queria tal coisa e você não fez. Te obrigando, jogando um sentimentalismo covarde, barato, de desrespeito, jogando na cara de quem dedicou a vida para você, e você jogar com essa frase idiota, você não me ama. Né? Assim como namoradinhos, né? Às vezes as pessoas utilizam esse jogo sentimental para tirar vantagem em cima do outro. Né? A menininha toda comportadinha, querendo ter uma vida regrada, e vem o rapazinho querendo obter vantagem em cima dela, e ela resiste, aí ele joga. Ah, então você não me ama. Prova aí que você me ama fazendo isso que eu estou te pedindo. E a coitadinha, na fraqueza da cabeça, cai na conversa, né? Porque ela acha que tem que provar o amor para o imbecil do namorado dela. É bem isso. Então veja que nós temos situações muito parecidas em várias circunstâncias. Por isso Jesus foi desrespeitado. Mas ele acalma, sim, vê ali a situação de perigo, ele age, mas vai chamar a atenção dos discípulos depois. Às vezes você tem que agir imediato porque não dá para esperar, né? Porque eles não fizeram, tem um problema, eu tenho que resolver, mas depois eu chamo num canto e dou a lição. E Jesus então disse com todas as letras: poxa, vocês não têm fé? Vocês não são capazes de agir e tomar atitudes e resolver? Poxa, que situação, e desrespeitosa ainda por cima, né? Acordando Jesus, sendo violento para com ele, jogando essa expressão, você não se importa conosco. Né? Olha que coisa triste de ter isso. Mas Jesus corrige, né? E precisa corrigir de imediato. Por quê? Porque é um processo de educação. Né? Você sabe que na educação não é informação. Né? Às vezes as pessoas confundem que educar é aprender história, língua portuguesa, gramática, matemática. Isso aí não é educação. Isso aí se chama informação. Educação é outra coisa. Educação é aquilo que você, na verdade, aprende e usa no seu comportamento diário. É a sua forma de agir. Isso é educação. Né? E educação não aprende-se através da matemática, da língua portuguesa, de história, química e física. Você aprende na convivência. E os primeiros educadores, e os principais educadores são os nossos pais, a família que a gente vive. Né? Então, se um pai não educa, não espere que um professor vá fazer o seu trabalho de educação. Né? Porque, na verdade, ele está pouco se importando se seu filho vai ser um bandido ou não. Para ele, o que importa é transmitir o conhecimento da matemática, conhecimento da física, e se aproveitou ou não aproveitou, problema seu e da sua família. Né? Agora, a responsabilidade nossa, que cuida, que convive, que está ali. Por isso que nós temos aquela obrigação de corrigir. E corrigir é um ato de misericórdia. Às vezes as pessoas ficam todas milindradas. Ah, eu não vou chamar a atenção do meu filho porque ele vai ficar bravo, vai ficar chateado. Né? Poxa, se eu chamar a atenção, ele vai ficar muito chateado, vai ficar triste, então eu vou fazer de conta que não aconteceu nada. Tem pais que é assim, omisso, que não corrige, que não dão o seu parecer imediatamente. Achando que a coisa vai se resolver com o tempo, cai numa armadilha. Porque, na verdade, tudo que você não corrige no percurso da educação de uma pessoa se transforma com aceitação daquilo. E a pessoa então começa a fazer aquilo como normal. Né? E se é com pai e com mãe, o filho aprende as deficiências do pai. Ele aprende que o pai é um banana. Então ele pode fazer o que ele quiser, que o pai não vai reagir. E o pai na cabeça dele podia reagir. Mas ele está achando que não quer magoar, não quer ferir, não quer fazer com que o filho se sinta entristecido. A gente tem que aprender a dosar carinho com chamada de atenção e educação. Para a coisa certa a gente premia, para a coisa certa a gente dá carinho, para a coisa certa a gente se envolve, mostra o quanto ama aquele filho. Para coisas erradas a gente tem que mostrar amor pela correção. Agradando ou não agradando, tem que fazer.
Porque se você fizer vista grossa, você vai criar um bandido dentro de casa. Como esse menino que matou a mãe por conta de ter que mudar de casa. Tinha tudo. E a mãe não queria desagradar, fazia à vontade. E no momento em que precisou desagradar, levou uma chapuletada na cabeça. Ou seja, quem criou o monstro? Foi ela. Mas na cabeça dela, ela achou que estava criando um monstro? Claro que não. Ela achava que estava fazendo o melhor para o filho. Porque a gente tem aquela falsa ideia, porque a gente passou dificuldade quando era criança, e a gente cresce, tem filhos e está numa vida melhor, a gente não quer que o filho passe pelas mesmas coisas que a gente passou no passado. Protegendo de todas as formas. Só que se esquece que o seu passado difícil fez de você um homem ou uma mulher que você é hoje. Né? E o que você fizer em relação ao seu filho vai determinar o futuro dele. Então, qual é o melhor exemplo? As dificuldades que você passou ou as facilidades que a gente dá para filhos e filhas. Então, veja, educação, né, na psicologia infantil se tem sempre essa recomendação, que a gente não pode privar filho de sofrimento, que a gente não pode privar filho de dificuldade. A educação também passa por momentos de dificuldades. É muito gostoso ver a criança brincando com os brinquedos dela. Mas a coisa mais ruim para a criança fazer não é o brincar, é guardar os brinquedos. Ela não quer guardar os brinquedos. Ela faz a maior bagunça dela e larga lá para você fazer. Um bom pai que já começa a perceber essa situação, quer educar o filho e demonstrar amor, não vai arrumar os brinquedos. Ensina ele a fazer. Claro que no começo você vai ter que fazer junto. Depois, no percurso, ele aprende. Né? Assim como arrumar a cama do quarto. O que custa fazer a arrumação da cama? Né? O que custa fazer ali, lavar o próprio prato em que comeu? Né? Ah, não, meu filho não vai fazer isso. E você se submete a fazer por ele. Olha que coisa engraçada, né? Querendo proteger, você na verdade está tirando a proteção. Porque esse filho vai crescer e vai aprender a usar as pessoas em benefício pessoal. Nunca vai ter caridade, nunca vai ter amor. Você é uma pessoa egoísta. Depois, quando ele ficar mais velho, o que ele conseguir conquistar por via deles, ele vai te jogar na cara, que foi por mérito dele, não pela ajuda dos pais, da mãe, que deu tudo, que deu escola. É ingratidão. Por isso que, na fé, a gente sempre procura aprender, já desde pequenininho, tudo que se faz e recebe, aprenda a agradecer. Obrigado. Né? Qualquer coisa. Você está lá, a pessoa te deu uma sacolinha para você colocar alguma coisa dentro, 10 centavos, obrigado. O outro lá fez alguma coisa bacana, obrigado. Qualquer coisa a gente agradece. Porque nessas pequenas coisas que você manifesta gratidão, pode ter certeza que vai gerando dentro de você uma capacidade de amor, de caridade, e que diante de circunstâncias maiores, você vai ter a capacidade de resolver aquelas situações. Porque você aprendeu, foi humilde, não foi egoísta, né? Que adianta ficar com o narizinho empinado? Você pensa que é o quê, né? Não tem coisa mais horrorosa você entrar num lugar e ver pessoas arrogantes, brigando com a balconista da padaria, por conta de qualquer besteira, gritando com o caixa de um supermercado, porque um produto lá você não achou, como se a culpa fosse da coitada que está fazendo o registro de pagamento ali. Então veja a arrogância, né? E às vezes até pejorativa, xingando, ofendendo, se tornando uma pessoa racista, falando de uma forma assim ofensiva. Poxa, essas pessoas têm um problema muito sério. Esse tipo de comportamento não faz dela melhor, faz dela pior, né? Porque quando você vê gente assim, eu digo, deve estar numa situação muito ruim. Porque senão não estaria despejando tanto lixo para fora, né? Em cima da coitadinha que está ali atendendo o balcão. Em cima da outra coitada que está trabalhando lá só passando as coisas no caixa. Ou em cima de um funcionário qualquer e você despeja em cima dele toda a sua raiva, todo o seu ódio, todo o seu veneno. Que tipo de gente você é? Que tipo de pessoa você é? Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu sou o patrão. Porcaria. Ou seja, no céu você é nada. Na igreja você é o quê? Coitado. No mundo, então, essas coisas que você diz ter,
não vai te acompanhar na tumba que vão fazer para você. Pode até construir uma tumba de mármore, mas o que guarda lá dentro é porcaria igual a qualquer outra coisa. Essa consciência nós devemos ter. Então vamos pedir hoje a Deus, diante desse número cruel, 500 pessoas, mais até, isso foi agora, outro dia, agora já passou, de pessoas que perderam a vida por conta dessa doença, e tantas outras que estão nos hospitais ainda sem saber se vai morrer, se não vai. Nossa, deve ser uma coisa horrorosa, né? Ter alguém no hospital, entubado, sem perspectiva. Então temos que rezar. Onde você vai se apegar? Como é que uma pessoa que tem um pai que está lá no hospital, um filho que está lá no hospital, se sente? Onde que ele se apega? Eu digo, uma pessoa que não tem Deus se apega no quê? Me diga, se apega no quê? Você está lá sentadinho, lá na sala de espera, e seu filho lá entubado, entre a vida e a morte, e você pensando o quê? Não sei, eu não entendo. Porque, na verdade, eu sempre fui cristão, sempre fui católico, e em momentos assim eu me apegava em Deus, à Virgem Maria. Eu passava meu tempo lá na fila, no hospital, rezando o terço, enquanto minha mãe estava sendo operada. Então veja que não dá para entender. Uma pessoa sem Deus consegue sobreviver num mundo como esse. Então vamos rezar, pedir para que Deus toque o coração de todos. Amém.